uma alegria estar com vocês. Esse é o canal Propósito. Nós nos colocamos sempre à disposição para trazer novos conhecimentos e as novidades. Nós estamos no ano político. Nós falamos da ciência política. Você que já acompanha o nosso canal, já ativa o sininho, já curte, compartilha e já aproveita para divulgar para os seus amigos. Está começando nesse momento aqui no YouTube, mais um momento especial do conhecimento, da ciência, e eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas nas ruas, e nós estamos visitando vários municípios aqui da região da nossa Amazonas e conversando com pessoas que são pretensos candidatos, o que essas pessoas trazem na sua conjuntura do que elas querem fazer pelo seu município. Porque a política brasileira hoje é algo que as pessoas entendem de uma outra forma até deturpada, mas a ciência política é a ciência que trabalha pela coletividade. Representar uma população, representar um grupo de pessoas, isso é a boa ciência política. Então eu estou aqui diante de mim com o Alain Cruz, aqui do município de Iranduba. Alain, obrigado por me receber. E a satisfação é grande poder falar com uma pessoa, um jovem pujante, e que está com muito desejo de fazer algo pela sua cidade, com certeza inconformado pelo que tem visto, tem acompanhado durante esses anos. Ele tem quase 40 anos de residência aqui, alguém que pertenceu à Amazonas Energia, uma empresa que fornece energia aqui para esse município. Iranduba está a 28 quilômetros de Manaus, é uma cidade com uma média de 30 mil habitantes, mais ou menos, um pouco mais. Já estamos chegando a 60 mil habitantes. É uma cidade razoavelmente média, onde o turismo aqui é muito forte, e alguém que vem e se levanta como líder na cidade, como a cidade de Iranduba, merece uma atenção especial. Então eu falo agora para a população de Iranduba, que acompanha esse canal também. Observe bem quem você vai escolher o seu voto. Você tem o maior instrumento de cidadania, de democracia desse país, chamado o seu voto. Então você vai depositar o seu voto de confiança, avalie bem quem você vai votar. Muitos já entraram para essa cidade, com certeza deixaram a cidade devassada e não cuidaram dos interesses que vieram, que foram eleitos para isso. Então nós temos que abrir espaço para pessoas que estão com novas ideias, que estão desejosos de fazer algo e que querem realmente trabalhar. Então, Alain, eu quero receber você aqui no nosso canal, Canal Propósito, e eu quero ouvir você, um pouco da sua história, resumidamente. Você é alguém que veio de uma outra cidade também no Amazonas e acabou criando raiz em Iranduba e já está há quase 40 anos. Fale para eles quem é o Alain Cruz aqui na cidade de Iranduba. Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Obrigado por você estar aqui e nós estamos nessa luta, né? Alain é um jovem, vamos dizer assim, com 53 anos, né? Chegou em 1985 em Iranduba, vindo do município nosso, da fronteira, Benjamin Constant, ali na tríplice fronteira, que é Solimões, Alto Solimões. É assim, uma cidade muito linda, a minha terra onde eu nasci, mas assim, nosso pai, meu pai, né, que junto com meus irmãos e minha mãe, eles trouxeram nós para esse lugar. E esse lugar aqui nós nos apaixonamos. Foi difícil no começo, porque era uma cidade em crescimento. Tinha acabado, estava com 2 anos e pouco, que tinha sido criado o município. Passado a ser município. Passado a ser município. Chegamos no primeiro prefeito, que era o Nelson Maranhão. Então, assim, primeiro mandato, então foi uma cidade que estava começando a toda uma história, uma estrutura, ainda faltava muita coisa. Muita carência, muita escassez. Tudo era muito mais difícil. Então nós tivemos a grata e acho que felicidade de acompanhar todo esse município desde o começo. Então, seu pai parece que foi um precursor. Meu pai foi um dos primeiros eletricistas dessa cidade. As pessoas têm luz nessa cidade graças à família do Alain Cruz, através da vinda do seu pai, seu genitor, que trouxe energia elétrica para o município. As primeiras subestações feitas nesse município foram feitas por ele. Então, assim, muitas comunidades foram atendidas pela nossa família, e nós éramos precursores realmente da parte elétrica dentro da cidade, nós éramos os primeiros eletricistas que tem. E meu pai levou energia, e eu herdei isso dele. Eu herdei isso dele porque após a aposentadoria dele, eu entrei na Amazonas Energia também. É na antiga CEAM, Companhia Energética do Amazonas. Exatamente. Que era do estado, né? Então, eu fiz todo esse percurso em 1990, eu entrei na Amazonas Energia com 19 anos. Muito jovem ainda. Muito jovem. Eu disse que eu não nego as minhas raízes. Eu não vou negar minhas raízes. Da onde eu vim, como comecei na própria empresa. Eu comecei servindo café. Olha, cafezinho. Carro simples. Simples, né? Eu sempre tudo. tive uma visão de que eu precisava crescer. Perfeito. E eu só iria crescer estudando. E eu tive que
ralar muito, como o povo diz, né? Se diz no ditado popular. E eu cresci nessa vibe, né? Indo nessa direção. Fui de serviços gerais, fui leiturista, fui eletricista, fui técnico. E você subiu até o poste, fez toda essa trajetória. Toda essa trajetória. Eu fui, como eu disse, do cafezinho a tirar a leitura nos contadores da escada, visitando as pessoas, tomando água, tomando café. Com certeza, algumas pessoas dessa época. Lembram? Com certeza lembram de você. Aquele jovem que chegou aqui de casa em casa, visitando, trazendo até entregando as faturas de energia, né? E trazia boas notícias que a energia elétrica já estava na cidade. Isso. Mas, Alain, as pessoas querem conhecer você. Quais são a sua plataforma? O que você traz como bandeira para ser um defensor desta comunidade? Se Iranduba é um município que eu considero hoje, já vindo aqui muitas vezes, eu sou um professor da universidade, mas já tive algumas vezes em Iranduba prestando consultoria para essa cidade e outras gestões. Sim. Então percebo uma cidade muito sofrida e que precisa de um gás, de alguém que realmente se levante como líder nessa cidade para trazer recursos, para trazer melhorias para a população, para melhorar o sistema todo interno da cidade, a questão, portanto, de toda essa parte de estados dos lençóis freáticos baixos, né? Ou seja, e melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir de uma missão, quem sabe, que você se levanta para que as pessoas recebam os benefícios e recebam a ajuda do governo federal, do estado, e que essa cidade seja respeitada como uma cidade que tem turismo muito forte. Eu vejo assim, toda essa minha trajetória na Amazonas Energia, onde eu trabalhei 32 anos, quase 33, me credenciou. Por quê? Porque eu não sou, como eu disse, eu não sou filho daqui. Mas eu conheço esse município como muitos aqui que são filhos daqui não conhecem. Você criou raízes? Criei, as minhas raízes, eu digo assim que minhas raízes estão tão profundas que eu não consigo mais arrancar. Entendeu? Eu construí família. Tudo que tenho está dentro de Iranduba. Tudo que eu conquistei foi aqui dentro de Iranduba. E hoje eu digo que eu me credencio a defender esse povo porque eu conheço a nossa realidade. Eu conheço o nosso município. Eu conheço cada ramal que eu coloquei energia, cada comunidade onde chegou energia. Pela primeira vez, onde fui eu que fiz pessoalmente construí e fechei a chave. Então, eu me credenciei a isso. E hoje eu conheço a nossa realidade, vejo o sofrimento, o choro e o clamor desse povo. Muitos vicinais, muitos ramais que nós percebemos, muitos agricultores que precisam da energia elétrica, inclusive para processar, né, as suas culturas que eles plantam, e depois tem a situação da estrutura, da infraestrutura das estradas muito ruins ainda. Como é que o agricultor vai poder escoar a sua produção se ele não consegue que o carro tenha acesso? Então, a sua plataforma de governo, dentre elas, acredito que isso deve estar contemplado. Até porque a gente tem uma situação, Iranduba foi criado ano passado como uma cidade de hortifruti granjeiro que ia produzir alimentos de hortifruti para abastecer a capital. Então, nós perdemos essa linha. Hoje Iranduba continua produzindo, apesar de estar em franco crescimento, com loteamento e outras coisas mais chegando, mas ainda temos nossos produtores que hoje produzem praticamente sozinhos, abandonado, esquecido. Produz, não tem como trazer, como retirar essa produção lá do local. Nós temos um exemplo do ano passado que muitos dos nossos produtores perderam uma grande safra de melancia. Apodreceram no campo, por quê? Não tinha como tirar, não tinha como escoar essa produção, a estiagem foi muito grande e, além de tudo, não tínhamos mais em condições de retirar essa produção. Então, isso aí não pode mais acontecer, nós temos que olhar com carinho para o nosso produtor. Ele continua lá no cantinho dele há muitos anos, continua produzindo. E continua produzindo. O que acontece hoje? A prefeitura, a gestão hoje, eu digo até a gestão municipal, ela tem que estar na comunidade, ela tem que estar onde tem que estar ouvindo as pessoas, tem que estar ouvindo nas ruas, nos ramais, nas comunidades, porque o município é feito da área rural, da área urbana e da área rural. Para quem não sabe o que é estiagem, é esse momento em que o verão muito forte acaba sacrificando muito uma região. Então, estiagem é o próprio, ou seja, é o próprio verão sendo esticado um pouco mais e desfavorecendo o pequeno, médio produtor que muitas vezes não tem condição financeira de investir na estrutura para que o seu produto chegue, porque aí os rios começam a secar e demora essa enchente chegar, e por isso o homem do campo é o maior sofredor. É o maior sofredor e nós estamos tem uma previsão para esse ano, uma grande seca novamente. Ano passado foi difícil, existe uma previsão para esse ano.
É uma preocupação acredito que o governo do estado também está preocupado com isso. Defesa Civil. Todos os órgãos do município, do estado têm que estar envolvidos nesse processo, porque nosso povo vai precisar muito desse apoio, né? E nós estamos aí, nós estamos olhando isso com carinho também para que dentro do que possamos fazer, nós iremos fazer também para contribuir para que o nosso povo não sofra tanto com esse período. Mas Iranduba tem essas situações. Nós estamos ganhando pelos dois maiores rios, uma Mesopotâmia, né? Iranduba tem esse potencial turístico, esse potencial. Depois da ponte do Rio Negro, com a ponte muito bonita que foi feita, né? Ainda no governo Braga, mas que ajudou muito essa ligação de Manaus com a cidade de Iranduba e as outras cidades limítrofes da região metropolitana. Então eu queria que o Alain dissesse, com as suas considerações finais, dissesse para as pessoas que estão acompanhando esse canal, não falamos de política partidária, não, aqui não entra política partidária, é aquilo que estamos falando da ciência política, é aquela ciência que de fato tem na sua originalidade o desejo de fazer algo por uma população, por uma coletividade, que é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de homens e mulheres que se levantem, que levantem a bandeira do trabalho, da realização, porque a decisão política, o poder político, ele vai muito nessa questão da vontade política. Se um gestor que está à frente do município, como o município de Iranduba, que tem um potencial turístico tremendo, não tiver um gestor à altura, o município vai continuar sofrendo. Eu queria que você falasse para ele. Olha, eu sempre sou, eu acho que eu sou um grande sonhador dentro de Iranduba. Eu sonho com coisas melhores, né? Nós vemos nosso município um município melhor, bem arrumado, bem cuidado. Por morar aqui, eu sei que se as coisas melhorarem dentro do município, melhoram para mim também, melhoram para a minha família, melhoram para os moradores, né? Então melhora de um modo geral. Eu sou um sonhador e continuo sonhando, vou continuar sonhando. Eu acredito no potencial do nosso povo, eu acredito na nossa população, eu acredito que nós podemos fazer algo diferente nesse lugar. E políticas públicas, elas precisam chegar, gente. É compromisso de quem assume. É o resultado dos impostos que o cidadão paga. Isso tem que voltar como serviço. Como não voltar, não tem como, isso é políticas públicas. Eu não posso olhar com isso e fazer vista grossa. Nosso povo está perecendo, sofrendo, por muitas das vezes não tem uma saúde que chegue à sua porta, não ter uma escola decente, não ter uma mobilidade urbana, transporte escolar decente, alimentação na escola. Nós precisamos olhar, que sabemos que isso são políticas públicas, é preciso no próprio do nosso povo chegar verdadeiramente aonde deve chegar. Acho que é um conceito básico para qualquer político que entra. O político que não consegue cumprir esses objetivos, ele não serve para ser político. Pronto. Antes de tudo, ele precisa fazer um curso para ser gestor. Né? Sim. E você vem, como eu disse, os impostos que você paga, eles precisam retornar em quê? Em benefício. E isso é a boa política, a política da ciência, considerando a ciência correta. Então, aquele político que nós não podemos falar de fazer de politicagem, nós não estamos falando desse tipo de político aqui. Aqui é ciência política. Nessa fala final do Alain, eu queria que você fizesse a sua fala agradecendo, mas de antemão eu já digo que o Alain Cruz é um líder nessa cidade porque ele tem raízes aqui, é alguém que construiu aqui a sua família, cresceu nesse lugar, nesse município e merece a atenção das pessoas. Você deve prestar atenção em quem são os demais candidatos. Então, ter a liberdade, democraticamente falando, é exatamente colocar as cartas na mesa. Aqui o plano A, B e C. E você, como cidadão brasileiro que tem o seu maior instrumento de cidadania, que é o seu voto, não vote errado. Escolha certo para que essa cidade não venha sofrer muito mais. Quero agradecer a Alain e que as suas considerações finais de agradecimento ao seu povo. Eu só tenho a agradecer ao meu povo, à minha população, ao nosso povo que me conhece, que sabe quem eu sou. Sou um cara humilde, bem tranquilo, e eu sei que isso está chegando na casa de vocês. Aqueles que me conhecem e não me conhecem, estou me apresentando ali com o meu amigo Elias, e eu sei que Iranduba precisa sonhar mais alto, tem um potencial enorme, e eu creio no nosso povo. Eu sei que Deus tem tomado conta dessa cidade, Ele tem um plano muito maior do que nós imaginamos. E eu creio nos planos de Deus para a nossa cidade, porque essa cidade merece todo carinho, todo respeito, e eu amo esse lugar. Tá certo. Eu quero agradecer, então, ao nosso internauta que nos acompanha aqui pelo YouTube, agradecer ao Alain, que destinou um pouco do tempo da sua agenda apertada, né? Campanha, o político corre muito porque precisa angariar votos. Mas mais do que isso, se preparar para uma gestão muito mais profícua e expressiva, mas sobretudo uma gestão compromissada com a sua palavra.
tudo que o político disser que ele vai prometer, ele precisa cumprir a sua palavra, senão a população deixa de acreditar nele. Por isso, o Brasil, em muitos pontos, deixa a desejar numa cidade por conta dessa falsa promessa. Então, é o que nós desejamos, que haja, de fato, uma concordância, né, sobre tudo, que Deus abençoe esse município de Iranduba e que, de fato, quem vier a ganhar, né, seja o Alain, outra pessoa, que seja imbuída do sentimento do fazer, do realizar. A vontade política prevaleça no sentido de realizar, que essas populações sejam beneficiadas. Um grande abraço para você, um grande beijo, muito obrigado, Alain, mais uma vez. Desejo sucesso na sua caminhada. Tomara que dê certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Grande abraço a você e até uma próxima oportunidade.